Simplesmente esse é o guia oficial do ChatGPT para criar o prompt perfeito e obter exatamente a resposta que você estava procurando. A OpenAI é a empresa responsável pelo ChatGPT e recentemente eles divulgaram um guia explicando a melhor forma de criar comandos para essa IA. A boa notícia é que eu já li todo esse documento, selecionei as partes principais para que você não precise fazer isso. Então, no vídeo de hoje eu vou compartilhar os 4 pontos principais para criar o prompt perfeito segundo a própria OpenAI. O meu nome é Tainara e seja muito bem-vindo ao canal Negócios em Mente. Aqui você aprende tudo o que precisa sobre marketing, negócios e inteligência artificial para fazer parte do 1%. Já aproveita para curtir esse vídeo, verifica se você está inscrito aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos e no decorrer, se você estiver gostando desse vídeo, deixa um comentário aqui também, porque eu estou sempre lendo os comentários de vocês e eu gosto bastante dessa nossa interação. Eu disponibilizei esse mapa mental em formato de imagem, então você não precisa se preocupar em anotar nada, porque você pode consultar esse mapa mental depois. E aí, basta você dar zoom para conseguir ver melhor cada uma das partes. Ó, estou dando zoom aqui e como você pode ver, ainda fica com qualidade e bem fácil de ler. Então é só você clicar no link que está aqui na descrição ou no comentário fixado para você obter esse material. E o primeiro ponto é você escrever instruções claras. Então, por exemplo, se ele fornecer uma resposta longa, você pede um resumo. Se ele fornecer uma resposta simples, você pede para ele responder como um especialista. Se ele entregou em um formato não desejado, você mostra ou fala qual formato você gostaria. Quanto menos a IA precisar adivinhar, mais precisa será a sua resposta. Agora eu vou te passar então como implementar de fato, o que significa escrever instruções claras, né? Então, por exemplo, inclua detalhes, o contexto, isso vai fazer com que você tenha uma resposta mais relevante. Então, ao invés de enviar um comando como, por exemplo, resuma essas anotações da reunião, uma melhor versão seria: resuma as anotações da reunião em um único parágrafo. Depois, escreva uma lista em Markdown com os palestrantes e cada um de seus pontos-chave. Por fim, liste os próximos passos ou itens de ação sugeridos pelo palestrante, se houver. Então, veja como aqui já ficou muito mais completo, com mais detalhes do que a primeira versão. Assim, você evita retrabalho também de precisar pedir para o ChatGPT ficar reescrevendo. É claro, uma alteração ou outra você sempre vai pedir para o ChatGPT, é normal. Normal essa parte de revisar, então ele envia uma resposta, você envia suas considerações e ele envia outra novamente. Essa lapidação é ok, agora o que eu estou falando é de ficar muitas e muitas vezes repetindo. Só deixando claro aqui pra gente não confundir as coisas. A próxima dica, então, é adotar uma persona. Por exemplo, imagine que você é especialista em marketing digital. Isso aqui seria o comando enviado para o ChatGPT. Então aqui a gente está pedindo para ele agir como se fosse, né, um especialista em determinada área. E não necessariamente está ligado a uma profissão ou uma área, pode ser algo mais simples, como por exemplo, responda minhas perguntas utilizando piadas no meio para ficar mais descontraído. Vamos para a dica de número C, que é usar delimitadores. Isso aqui realmente faz toda a diferença. Isso ajuda a IA a entender onde uma parte do input começa e outra termina. O input é o que você digita, o seu comando. A principal ideia é ficar claro quando você está adicionando um exemplo, fazendo uma pergunta, citando algo e etc. Isso para que o ChatGPT possa entender e responder adequadamente. Os delimitadores ajudam a segmentar diferentes partes do seu comando. Por exemplo, ao invés de eu digitar reescreva o texto que segue e 2 pontos, e aí eu colo o texto, uma melhor forma seria reescreva o texto que está entre chaves. E aí eu colo então esse texto entre chaves e fica mais prático para o ChatGPT. Onde eu sinto muita diferença disso é quando eu estou fazendo tradução de algum conteúdo. Então, se eu peço para ele traduzir alguma parte e eu só colo, ele geralmente não pega todos os pontos, às vezes ele começa a explicar determinado ponto mais. Então, depois que eu comecei a colocar entre parênteses ou entre chaves, realmente ele conseguiu pegar todo aquele texto que eu estava solicitando e traduzir sem nenhuma outra interferência. Então, isso é uma forma de ajudar também o ChatGPT a se organizar melhor com a sua solicitação. Então, sempre encontre uma forma de mostrar qual parte você está se referindo. Organize o seu prompt. Seguindo adiante, ainda dentro de escrever instruções claras, né, a próxima dica é você especificar as etapas necessárias para concluir uma tarefa. Isso vai gerar respostas mais completas e informativas. Aqui é você fornecer um passo a passo. Por exemplo, siga esse passo a passo para me responder. 1. Eu vou te enviar um texto entre chaves com 3 frases. Resuma em um só texto utilizando um título que fala resumo. 2. Traduza o resumo do passo 1 para inglês e utilize um título tradução. E aí eu coloquei aqui frase 1, frase 2, frase 3, ambas aqui, ó, entre chaves, então a primeira chave no começo da frase 1 e a segunda fechando no final da frase 3. E pronto, ele fez exatamente o que eu pedi. Primeira parte resumo, segunda parte tradução. Um outro
detalhe que faz muita diferença é você fornecer exemplos. Pode ser exemplos de escrita, exemplo de respostas, enfim, exemplos do que você está solicitando ou do tipo de resposta que você deseja. Até se você estiver fazendo um brainstorming, você pode adicionar, por exemplo, eu já cheguei nessas 3 ideias aqui de títulos, por exemplo, me sugira mais 10 ideias de títulos similares a essas que eu enviei. Então, para ele entender o estilo de escrita que você está buscando. E agora, então, para finalizar essa parte de instruções, especifique o tamanho desejado da resposta. Então, se você quer uma resposta curta, longa, ou se você está escrevendo para um blog, quantas palavras precisa ter ou quantos parágrafos, enfim. Assim, o ChatGPT vai conseguir ter uma ideia também do tamanho de texto que você está buscando. Vamos agora para o ponto de número 2, que é inserir texto de referência. Infelizmente, a gente ainda tem o problema que o ChatGPT pode acabar inventando informações, então te fornecendo informações falsas. Então, da mesma forma que um papel com anotações pode ajudar um aluno a ir ainda melhor em uma prova, você fornecer esses textos de referência para o ChatGPT ajuda a diminuir as invenções, então as informações falsas que ele te envia. E a OpenAI listou 2 formas de lidar com esse problema para que ele não aconteça. Então, a primeira forma é você instruir o ChatGPT a responder com base no texto de referência, que pode ser tanto ele ali escrito no seu prompt, como você também pode adicionar um arquivo PDF. E a segunda forma é pedir para ele citar referências no texto. Essas dicas que a OpenAI forneceu e que eu estou aqui compartilhando com você realmente melhoram muito a qualidade das respostas recebidas. Inclusive, o ChatGPT já evoluiu consideravelmente quando a gente compara com a versão de lançamento, tanto que hoje ele pode ser utilizado para criar negócios e fontes de renda, otimizando o seu tempo, liberando tempo para que você possa focar na alma do negócio realmente. Além de que ele pode ser utilizado para estratégias de redes sociais, desde a criação de conteúdo até a legenda do post. E tudo isso nós te ensinamos no curso Mestre das IAs. Clica no link que está aqui na descrição ou no comentário fixado para você ver tudo em detalhes. Vamos agora então para o terceiro ponto, que é fornecer tempo para a inteligência artificial pensar. Se eu te pedisse para fazer uma conta de multiplicação, provavelmente você não ia ter a resposta já instantaneamente. Mas se você parasse para pensar um pouquinho, já conseguiria a resposta. De forma semelhante, esses modelos de inteligência artificial cometem menos erros quando eles têm tempo para pensar realmente na resposta deles, quando eles não precisam fornecer uma resposta instantaneamente. E aí aqui também tem algumas dicas para você implementar como fazer isso. Então a primeira é, peça para o ChatGPT primeiro buscar sua própria solução antes de correr para te fornecer uma resposta. Um exemplo fácil de entender é se você estivesse na dúvida se a resposta de um aluno é correta ou errada. Antes de pedir para o ChatGPT te falar se está certo ou não, você pede para ele resolver a questão primeiro, para ele obter uma resposta e depois comparar com a do aluno, para daí sim ele afirmar se está certa ou não. A segunda, pergunte se ele esqueceu alguma coisa na resposta anterior. Isso aqui é muito bom também. É uma forma de você garantir que teve a melhor resposta e se você não teve a melhor resposta anteriormente, agora ele vai conferir e te fornecer. Uma outra forma de garantir que o ChatGPT chegue a uma resposta por conta própria, sem ser influenciado pelas suas expectativas, é fazer uma sequência de perguntas, né? Então, como eu mencionei, uma outra forma de fazer com que ele chegue sozinho a uma conclusão, e aí você vai fazendo pergunta por pergunta ao invés de fazer tudo de uma vez só. Então você vai quebrando também ali os seus envios, os seus comandos. E uma outra forma, além dessa sequência de perguntas, é utilizando um monólogo interno. Então você vai fornecer apenas as informações principais. Por exemplo, você poderia enviar um prompt assim: desenvolva uma história com essas informações. O personagem está perdido na floresta, o personagem está com medo e o personagem não sabe o que fazer. Essas informações são incompletas porque a gente não fala para o ChatGPT onde esse personagem se perdeu, como ele se perdeu e o que ele está procurando. Isso força o ChatGPT a utilizar todo o seu potencial e criatividade para preencher essas lacunas. Agora vamos para a dica de número 4, que é quebrar tarefas complexas em tarefas mais simples. Tarefas complexas tendem a ter uma taxa de erro maior do que tarefas simples. Além disso, na maioria das vezes, tarefas complexas podem ser quebradas sim em várias outras tarefas mais simples. E aí as respostas dessas tarefas mais simples podem ser utilizadas na construção dos comandos para as próximas perguntas e próximas tarefas. E aí como que você pode fazer para implementar, né? Então, se você tem uma conversa muito longa, você pode resumir ou filtrar o diálogo anterior para continuar a conversa. Então você está tendo uma conversa ali com o ChatGPT, acabou ficando muito longa e ele tem um limite ali de caracteres e palavras que ele consegue se lembrar. Então o que você vai fazer é pedir para ele
ele resumir toda essa conversa, ou você mesmo vai resumir, para daí poder continuar então esse diálogo sem perder informações importantes. E um segundo ponto é resumir conteúdos longos por partes. Então, se você tem um conteúdo muito longo que você precisa reduzir, vai indo parte por parte. Então, seleciona primeiro uma parte daquele conteúdo, depois mais uma, sem ser muito texto. Se você colocar dentro do Word ou Google Docs, por exemplo, pega meia página primeiro, depois a outra metade da página e assim sucessivamente. Como você pode ver, o ChatGPT está ficando cada vez melhor e se inserindo cada vez mais no mercado de trabalho. Inclusive, nesse vídeo que está aparecendo aqui, eu te mostrei 9 habilidades de IA que são essenciais.